Então, primeira coisa, a gente vai representar o cromossomo 21 e ele pede os sexuais. Só que os sexuais do pai são como? XY. E os da mãe, XX. Então, ele quer que ao mesmo tempo a gente represente 21, 21, XX ou 21, 21, XY. Não esquece, de preferência, se vocês lembrarem, de colocar o X maior que o Y. Tá? Que aí mostra, mas não é um detalhe, elas não vão reparar muito nisso, mas às vezes conta na hora também, ela vai falar, ainda sabia que o X era maior que o Y e tal, pode contar alguma coisinha, tá? Ele pede mais fáceis? Aí ele pede para representar metáfase 1, metáfase 2 e nos gametas das meioses materna e paterna. Então ele quer o quê? O gameta quando já está lá no final. Telófase, acabou, separou, você tem o gameta. Lembra, a telófase está separando. Tem a citocinese lá, a célula começa a fazer isso, na hora que separou, você tem o gameta. Então ela quer a última fase, a célula pronta já, o gameta pronto, e quer metáfase 1, metáfase 2. Como é que vocês fariam isso? Tenta fazer aí. Aí eu vou fazendo com vocês. Porque se vocês tentarem fazer antes, eu não vou saber onde está a dúvida de vocês. Então, vê aí como é que faria. E eu vou fazendo aqui. Agora, Thaís. Ah, vocês têm caneta? Obrigada. Ai, não, isso foi chique, né? Ai, que sono. Ah, então, gente, ainda tem alguma coisa que eu esqueci que eu falei quando eu li, mas eu não enfatizei pra vocês. Olha, ele pede para representar os cromossomos 21 sexuais na meiose materna e paterna, tá? E o gameta também. Então tem que representar todas as células do pai, as 3 do pai e as 3 da mãe. Tá? Vocês não sabem por onde começar? Jamais eu ia dizer. Não, otimizar o tempo, vamos observar você fazendo. Mas inicialmente otimiza bastante o tempo. Então vamos lá, tá? A mãe e o pai. Eu representaria aqui separado, não sei se ele representaria junto. A Amanda tem o gabarito, Bianca, quer olhar? Não, é que eu preferia representar tudo separado, então eu colocaria desse jeito aqui na prova. Eu posso até olhar como eles colocaram aí, mas eu colocaria exatamente assim, para representar os gametas. Eu vou ver se ele representa os 4, mas ele representa. Tem imã esse. Ah, não sei, não será. Ele não tem imã pro 4, mas ele tem imã pra cá. Acho que não. Tem. É que eu fui pegar e tava colado. Mas tem, confuso. Não, metáfase. Ah, eu tava. Não, eu tô fazendo errado. Eu acabei de ver isso.
acabei de pensar nisso. Aí eu tava falando que eu tive trabalho de tá, vamos lá, me fala aqui. Tudo bem, você já tá casante. Você já passou, tudo bem. Tudo bem, desculpa aí. Você também, ó, para de graça. Já tá dando até sinto cheiro de férias no Facebook, porra. Vai humilhar outro. Férias é uma coisa, já tá aprovado na disciplina é a outra. Ah, férias é quem tá aprovado, né? Ainda tem a P3. Ah, então, filho. Dá pra ficar naquela coisa mais fácil pra fazer, né? Pra poder separar. E a anáfase mostraria melhor isso. Engraçado, ela não ter pedido a anáfase. Porque na anáfase você estaria puxando, então você mostraria, puxou dois para um lado e um para o outro. Não foi o que ela pediu. Você esse aqui é o outro, vai importar que vocês estão separados. Agora, elas vão partir do princípio que esse era o 21. Mas para garantir, escreve. Não, eu sei que esse aqui é o 21 e fica assim só. Então eu coloquei aqui só para mostrar, mas eu não vou deixar só para não ficar O best friend do Richard tá aí. Ele tá aí. O best friend do Richard tá aí. Vai de carona hoje. O que eu acho que ficaria mais fácil, mais didático cobrar de vocês a anáfase? Porque depois dessa daqui, o que vai acontecer? Essa célula aqui, ela vai ficar em casa. Assim. Isso aqui é representação em anáfase. Então, se ela pedisse anáfase, o que vocês iam fazer? Vocês iam representar que depois dessa fase aqui, estaria puxando um sem separar a cromática dos irmãos de um lado e o outro sem nada, porque você puxou o duplicado para cá. Então, o outro lado vai sem nada. E esse aqui separou direitinho, então veio metade dele para um lado e metade para o outro. No caso, é uma cromática para cá, uma cromática de irmão só para o outro lado. Separou, né? Só o sexual, porque o sexual a gente não teve problema. Agora, se ela diz assim, isso aqui para 21, tá? Vamos supor que ela fale assim, no caso foi uma doença, foi uma síndrome, no caso, vamos falar dessa, né? Foi uma síndrome em que formou uma mulher, um homem com Klinefelter. O homem com Klinefelter é como? Então, um homem com Klinefelter. X, Y, ele é 47 mais um X, tá? Então, se a gente fosse representar isso, seria a mesma ideia. Só que no caso desse, o que estaria acontecendo? O 21 migraria normal, seria como se fosse o 21 vermelho e o XX fosse o azul. Então, a ideia é a mesma, só que uma hora a gente separou o 21, não separou o 21, na outra hora a gente não separou o XX. Foi ou não foi? Não entendi. Como é que se fosse um X? Aqui a gente separou, o 21 teve problema, não teve disjunção do 21. Mas se a gente fosse representar a não disjunção do X, o que seria? Vamos supor que ela falou, tem 21 e o X de novo. Só que agora ela pediu a não disjunção do X. O que seria? Seria a mesma coisa de falar que esse daqui é o X e esse aqui é o 21. Ou seja, no final você vai ter o quê? Um 21 para cada, certinho, e o X faltando um com 2X e um sem 1. Então a ideia é mesmo. Quase sempre na mãe. Aí por que é quase sempre na mãe? Porque, lembrando lá de Henry, porque a mãe, a mulher ela já nasce com os óvulos formados. Então, com os ovócitos formados, né? Para ali o ovócito secundário. Então ela amadurece
todo mês 1. E aí, amadurecendo todo mês 1, se eu tiver 70 anos, o meu óvulo formado vai ter 70 anos. Então, a chance dele errar é maior. Agora, o homem não. O homem, se ele tiver 70 anos, o espermatozoide é produzido naquele momento. Então, 70, não vai ter 70 anos, vai ser zerado, novinho. Então, pedindo para representar, a gente faz a transformação só do lado da mãe, sempre. Não, aqui porque ela falou. Ela poderia dizer que era uma coisa no pai. Ah, se ela dissesse... Ela poderia. Se ela disser que é do pai, ela pode representar lá. Mas normalmente vai ser na mãe. Normalmente. E se ela perguntar quem tem mais chance, é a mãe. Quem tem mais chance de errar é a mãe. Por causa disso, por causa do óvulo ter idade da mulher. E no caso aqui, ela poderia mudar também. Ela não teve disjunção. A disjunção não foi errada na metáfase 2. Ela foi errada na metáfase 1. Ela poderia falar isso. E aí o que aconteceria? Aqui provavelmente migraria errado de alguma maneira e causaria problema. Mas normalmente vai ser aqui. Então se vocês souberem fazer esses esquemas, provavelmente você vai se virar na prova. Dificilmente ela vai pedir aqui. Ela deve pedir aqui. Tá? Mas o maior erro seria mais, pra mim, seria a anáfase. Ok? Então vamos supor, essa célula aqui, ela juntou com uma daqui, ó. Então o que vai acontecer? X é 21, 21. 1, 21 do pai. 3, 21. 3, 21. E aqui, X, vamos supor. Eu coloquei aqui menorzinho. Vamos colocar um bem pequenininho aqui. Então, XX. Agora, se a gente pega esse daqui também, vamos supor que esse agora é o X. Aí ficaria XX. Y, 21, 21. O Y no caso seria aqui, né? Tanto faz o que vai estar acontecendo. A ideia é que vocês vão juntar o gameta masculino com o feminino. Se juntar um que dividiu errado, vai um a mais. A hora que juntar. E essa mulher aqui, ela pode ter tanto uma filha, nesse caso do 21, um filho no caso, ou homem ou mulher. Pode ser uma criança com trissomia do 21 ou uma criança com um cromossomo a menos. Porque essa daqui não está levando 21. Esse gameta aqui está indo com 2, esse aqui está indo sem nenhum. Então ela pode ter uma criança 45. Mas normalmente esse daqui não é uma síndrome conhecida e não está no livro de vocês. Como já me disseram que não vai cair nada que não está no livro de vocês, porque a Blanche brigou muito pela AD de vocês ter uma questão de coisa que não tinha, então com certeza não vai cair isso. Vai cair ou do 21, ou do XX, ou do X0. Então se aqui, o X0 poderia ser esse. Supondo que o X fosse o azul agora, então vamos mudar aqui. Se esse aqui for o azul, se esse aqui for o azul, esse aqui é o azul. Se esse aqui for o X, então esse gameta está com 2x. E esse aqui está indo sem nenhum, não é? Ele pode gerar um filho, uma filha no caso, 45, X0. Porque pode vir um X do pai e nenhum X da mãe. Então, do mesmo jeito que esse indivíduo pode ter um filho, se for duplo no X, XXY, também pode ter um filho X0, que seria uma mulher. Ou um homem com Klinefelter, ou uma mulher com Turner. Mas pode ser Y0? Y0 até existe, mas eu acho que não está no livro de vocês. Não, assim, porque se não fosse o X, não fosse o sexual... Sim, poderia cair com Y, mas aí não vai cair para vocês isso. Não existe, na natureza isso existe. Eu só não sei te dizer exatamente se esse indivíduo chega a nascer e sofrer com essa síndrome ou se existe, mas ele morre antes. Porque alguns morrem durante a gravidez, outros nem se formou, já acabou. E outros, assim, na hora que, sei lá, o Dante juntou e percebeu que isso aconteceria, algum problema daquele nem chega a começar o desenvolvimento. Então tem alguns que, muitas coisas a gente não conhece, porque não... Vamos supor que duas células dessas se juntam. Deu problema na mãe, deu problema no pai. Não existe indivíduo com 4, 21. Mas não existe por quê? Porque isso realmente não acontece, ou não existe porque a gente nunca viu. Provavelmente porque a gente nunca viu. Pode. A mulher pode nem saber que estava grávida, não descobriu. Foi tão rápido que ela não chegou a formar direito. Mas não sei, pode ser que possa, pode ser que não. Então a ideia é vocês saberem que ali, desses esquemas, vocês podem tirar muitas coisas. A ideia é a mesma. Só vai mudar o que está sendo cobrado de vocês. E aí saber representar quando é uma intérfase, quando é uma anáfase. Tipo, se falar de intérfase,
fase S, saber que é ali que está duplicando. Se pedir G1, não está duplicado ainda. G2 já está duplicado, porque depois GS. Aí prófase. Pediu prófase, aí tem que lembrar lá, pode representar ou não. Eu representaria, como eu falei semana passada, carioteca desfazendo, nucleolo desfazendo. Mas as principais, metáfase que está no meio da célula. Nesse caso aqui, que é metáfase 1, eles estão pareados, que eles já parearam lá, já começaram a parear na prófase, prófase 1. E lembrar que se perguntar de crossing over, vocês têm que lembrar que crossing over é na prófase 1, é antes desse. Se não teve crossing over antes disso daqui, não vai ter mais. Então, falou de crossing over, é prófase 1. Quando eles já começam a ficar próximos, só que eles não estão todos no meio. Na verdade, eles se juntam aos pares, mas vamos supor aqui. Poderia ser uma célula que a gente fala assim. Ficaria aqui um, aqui o outro, aqui o outro. Eles já se juntam aos pares, mas eles ainda não migram para o meio como está ali. Tá? Por que a gente sabe que é aqui que acontece? Porque nesse caso, se acontecesse, eles estariam fazendo isso. Por eles estarem próximos, eles poderiam estar cruzando aqui. E aí, quando a gente fosse representar lá, a gente já representaria a célula com a perninha de outro. Com a perninha de outro jeito. Já representaria Ah, os dois já estão muito assim. Já representaria no meio da célula, só que agora já trocado. Então, se não aconteceu aqui na prófase, não acontece mais. E cuidado, representa. Teve gente que eu tive que tirar ponto na AD, por causa disso, acabou que colocou a ideia certa, mas não representou isso daqui. Não representou esse esquema, não lembro nem se aí pedia exatamente essa fase. Mas eu sei que, eu acho que pedia só metáfase, pedia prófase. Não, prófase. Pedia prófase. Então, na prófase tinha que representar aqui. Se pedisse metáfase, eu ia ter que levar. Se pedisse metáfase, eu ia levar em conta quem colocou assim. Porque tem que representar que teve um esquema aqui. Que teve alguma troca de pedaço. Mas nesse esquema que não precisa, né? Nesse aqui não. Mas supondo aí que eu estou citando isso, por causa dela falar, teve crossing over. Você tem que saber que aqui ele teria que ser representado assim. Assim, com o crossing over. Aqui não teve nada, tá certinho, não trocou pedaço nenhum com o outro. Porque ali também é um foco diferente, ali está falando de uma síndrome. Aqui estaria falando de alguma variação genética. Então vai depender do exercício, mas eu não lembro também dos exercícios da área de vocês. Então, pegar um confiança, mas se eu continuar aqui na divisão, na metáfase 2, eu chegar na fase 2, certo? Metáfase, eu chegar até logo. Aí eu não faria isso aqui. Qual? Eu fiz a metáfase 2. A metáfase é a separação das cromáticas. Na metáfase eles migram para o meio. Sim, aí tem a anáfase que é a separação, a 2 e a separação de cromática. Depois da 2 que vai chegar até logo. Depois da 2 que chega aqui. Só que se você separar as cromáticas, não vai Sim. Como é que aconteceu isso aqui? Então, você separaria aqui, não é? Isso. Beleza, ficaria um para cada lado. Só que teve um erro, ela não separou um deles. Por erro mesmo. Na hora que veio, na verdade, esse fuso aqui, ele liga. Esse fuso quando está ligando, ele liga exatamente aqui no centrômero. Ele tem que ligar no centrômero do cromossomo. Porque esse centrômero que tem tipo uma atração. É uma química deles que bate e ele é puxado por aqui. Só que o que acontece? Por algum motivo, na hora que ele foi puxar, isso aqui não se desfez. E aí migrou tudo para um lado e nada para o outro. Aí isso que eu vou representar por causa do erro. Isso que você vai representar porque ela falou, não teve disjunção do 21 na metáfase 2. Então você tem que saber, o 21 não separou as cromáticas irmãs na metáfase 2. Se fosse aqui, você não estaria separando o quê? Aqui não vai acontecer normalmente é aqui, tá? Porque aqui é muito difícil eles aqui puxar os dois para um lado. Muito dificilmente isso. Mas assim, supondo que fosse aqui, o que você não separaria? Os homólogos. Normalmente é não disjunção da cromática de irmã. Tá. Mas pelo visto, o exercício esquema, e agora olha exatamente o que ela falou. Explique, olhando de novo agora para ver se vocês lembram, que é exatamente assim. Explique através de esquemas. Então ela não pediu para escrever, ela pediu para explicar por esquemas o nascimento de um menino com síndrome de Down causado por não disjunção do 21 na meiose 2 materna.
Então tá lá, não de junção do 21, ali eu coloquei... Ah tá, porque ela pediu metáfase. Meiose 2, materno. Então ali tá meiose 2, na metáfase 2 da meiose 2, né? Materno. Ah, o pai tá normal. Pode desenhar só a anáfase? Ou tem que fazer Não, é porque nesse caso ela pediu depois. Ela fala, represente os cromossomos 21 e sexuais durante metáfase 1, metáfase 2 e gametas materno e paterno. Não, então, nessa segunda que você leu ali, na meiose. Ah, não, então, é a mesma questão. Só que ela falou assim, foi na meiose 2. Aí depois ela especificou, eu quero que você represente esse, esse e esse. Se ela falasse só meiose 2, vocês poderiam representar a meiose 2 inteira, ou qualquer etapa. Exatamente, se não disser qual é, a melhor para representar é a anáfase. Assim, a melhor fase para representar não de junção é a anáfase. Porque você já mostra que... Mas eu colocaria de preferência todos. Ah, meu Deus. No mínimo metáfase e anáfase, gente. Mas aí quem coloca metáfase e anáfase Coloca a própria e o gameta. Eu acho. E não esquecer, gente, a primeira vai gerar 2 células. Então, se você tem uma célula em metáfase 1, você vai ter 2 células em metáfase 2, porque você duplicou o número de células para poder gerar 4. E no final tem 4 gametas. Então, lembra disso. A primeira parte é como se fosse, né? A primeira parte ela vai ser reducional e a segunda vai ser, no caso, equacional. Não, é equacional a primeira e reducional a segunda. Bianca, uma coisa difícil, essa prova vai ficar a partir de hipótese. Eles dão Então, problema. mas olha só. Qual a sua hipótese? Mas a minha amiga eu perguntei pra ela exatamente o que eles queriam exatamente com isso. O que ela falou qual é a sua hipótese? É só você dizer, eu acho que está acontecendo isso. Então, olha aí na vida de vocês a última questão, que não vai cair esse caso, porque não tem no de vocês. Mas se vocês olharem a última questão, vou ver se eu acho alguma de hipótese aqui nas provas. Se vocês olharem a última questão, ele fala o quê? Deixa eu só ver se eu acho Essa palavra é só interação gênica, não precisa dizer qual é. Não, aí que tá. Você não precisa nem dizer interação gênica, se for o caso. A menos que ela deixe alguma coisa que leve a indicar que deveria ter isso. Mas a última fala o quê? As pétalas de uma espécie de planta podem ser rosa, azul ou branca, tá? Rosas, azuis ou brancas, já que ela coloca diferente. Então as pétalas elas podem ser rosas, azuis ou brancas, então elas podem ter 3 cores, não é? Tá. Aí ele fala assim, o cruzamento entre 2 plantas com flor rosa, então o que eu faço para pensar no que está acontecendo? Então a gente tem lá, pode formar rosa, pode formar azul ou pode formar branca. O que ele fala depois? O cruzamento entre 2 rosas. Então vamos lá, rosa com rosa produziu 636. Ai, caramba. 636 rosas. Então aqui produziu rosa. 636, produziu azul. Qual que estava errado era o último, né? 478. E produziu branca. Aí que no caso aqui era 72. Aí, então a gente vê aqui que rosa com rosa não produziu só rosa. Rosa com rosa produziu outras 2 cores. E a gente imagina, quando a gente cruzava lá azão com azão, só produzia um tipo. Azão. Azinho com azinho também. Para produzir diferentes, a gente tinha que ter pelo menos um heterozigoto. O que já leva a pensar que aqui tem alguma característica que vai interferir nos outros. Não é o caso da azão, tá? Não é. Só que a gente vai imaginar o que pode ser. Mesmo porque se fosse azão, o que a gente teria? Se fosse esse exemplo, daria azão, azinho. E aí a gente teria que ter o quê? Se aqui fosse azão, então o rosa teria que ser isso. E esse daqui teria que ter a mesma quantidade desse, só que não. Então não é esse caso. Entenderam? Não foi não, pelas caras dá pra ver. Se a gente falasse que aqui é azão, esse aqui também teria que ser. E aí teria que ter só azão, não aconteceu. Nem azinho, daria a mesma ideia. E se a gente fala que aqui é azão e aqui também? Quer dizer que o azulzinho que a gente teve como filho tem que ser rosa, que é a maior quantidade. Ok, o rosa está a maior quantidade. Só que o azão vai ter que dar a mesma quantidade do azinho, 1/4 e 1/4.
E a gente vê que não. Aqui deu 478, aqui deu 72. Deu só 400 a mais. Só. Mas nessa suposta hipótese, o azul também seria rosa? Essa parte pra mim é a mais difícil. Não, então, isso aqui só imaginando que poderia ser. Então a gente já vê que isso aqui não poderia. Se a gente falasse que esse daqui é diferente desse, se fosse, mas não é o caso. E se fosse igual também, você poderia pensar nisso. Se fosse igual, então você só poderia ter duas opções, ou essa ou essa, não teria três cores. Então pode pensar desse jeito também. Então isso aqui já seria furado. E aí a gente imagina o que poderia ser. Então vou pensar em outra coisa. Vamos ver, se eu tenho ali uma segunda lei de Mendel, que a gente vai ter azão traço, porque pode ser azão azinho, ou azão, bezão traço. E aqui azão traço, bezão traço, a gente pode ter essa característica. Porque esse aqui teria que ter as duas dominantes. E aí ele poderia, então isso aqui é dominante. Ok? Se esse aqui são dominantes, esse aqui também tem que ter dois dominantes. Esse gene aqui que vai dar uma característica e esse aqui que vai dar uma outra característica. E aqui pode ser um recessivo, porque um todo recessivo, porque tem menos. Então poderia ser azinho, azinho, bezinho, bezinho. Poderia ser isso. Se esse daqui tiver que ter dois dominantes, esse aqui tiver tudo recessivo, então esse daqui é o que poderia ter azão traço, bezinho, bezinho, ou azinho, azinho, bezão traço. Por quê? Porque ele tem aqui, está no meio termo, então ele provavelmente poderia ter um deles só dominante e o outro recessivo. Ou esse dominante, ou esse dominante. Essa é a ideia que estaria aqui. Então qual seria a hipótese? Se ele pedisse a hipótese de novo disso, que não vai ser esse caso, vai ser um conhecido de vocês, tá? Vai ser algum caso conhecido, ou vai ser interação ou vai ser epistasia. Aí no caso aqui, se fosse esse tipo de exercício, o que estaria falando? Qual seria a hipótese? Quando os dois estão em dominância, os dois genes estão dominantes, é rosa. Quando tem pelo menos um deles em dominância, é azul. Se os dois estiverem recessivos, é branco. Essa é a hipótese. Aí você não precisa, você já falou qual é a sua hipótese. Quando está assim é tal, quando está assim é tal, quando está assim é tal. Ponto. Isso é a hipótese. Isso é a hipótese. Isso é epistasia. Por isso que eu epistasia. Epistasia e interação gênica, tem algum exercício. Eu vou ter algum de prova mesmo. Mas tem alguns que são, eu não sei se tem pedindo hipótese. Até alguns segundos atrás eu estava aqui. Epistasia é um tipo de interação gênica. Epistasia, não. Na verdade, interação gênica, você vai estar falando de... Na verdade, até seria. Os dois estão ali interagindo. Então, seria como se fosse. Mas o nome muda por quê? Porque, nesse caso, um está inibindo o outro. E interação só, você não tem inibição. Você tem os dois agindo ao mesmo tempo. Se for só interação, quer dizer que os dois estão agindo juntos. Por isso, interação. No caso da epistasia, apesar dos dois estarem agindo juntos, um inibe o outro. Então, eles não estão expressando juntos. Eles não estão inibindo o outro. Aí mudaria. Mas na prova de vocês vai cair alguma proporção conhecida. Então eu aconselho vocês saberem qual é a proporção de epistasia dominante, epistasia recessiva e de interação. Mas professora, vamos supor que ele te dá um valor, como que a gente descobre a partir do valor? Regra de 3? Se você souber a proporção, fica mais fácil. Porque daí você vai olhar, poxa, eu tive, sei lá, 12 para 9 para 1. Aí você vai saber, foi isso. Ou então eu tive, sei lá, 3 para 1. Eu quero saber como faz a proporção. Mais ou menos assim. Se tem 9 vezes aquele ali, Oi? então é 9. O que você vai fazer? Para achar a proporção, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai pegar sempre esse aqui, ó. Pega o pequeno e multiplica o múltiplo. Aí você vai fazer assim, quanto que dá 636 por 78? 72. Tu vai saber se é 6 vezes, se é 9. Aí quanto que dá 478 dividido por 72? E 72 dividido por 72? Então aqui você sabe que é 1. Aqui eu não lembro qual era. Dava 6, né? Não era... 9 para 6 para 1. 9 para 6 para 1. Então esse aqui dá 9 vezes esse aqui dá 6 vezes, esse aqui é uma vez. Então você sabe que é essa proporção. É aproximado, nunca vai ser número exato. Ah, mas deu 6,3, aproximadamente 6. Mas para epistasia dominante, excessiva, tem uma numeração diferente também. Tem para cada um. Então
Então, assim, se vocês eu não estou me sentindo seguro para olhar e imaginar o que pode ser só pelos dados. Então, tenta guardar a proporção. Porque pela proporção você vai falar assim, epistasia dominante. Sei lá, por exemplo. E aí você vai falar epistasia dominante, o dominante está inibindo o outro gene. Então eu vou te representar. Aí vocês acham quem é cada um e dizer a hipótese a partir, vocês vão sair voltando. Ao invés de seguir indo, vocês seguem voltando. Até achar. Então a hipótese aqui é uma epistasia dominante, onde tal gene está inibindo tal. Ou seja, quando está azar um traço, isso é tal. Quando está isso é tal. Pela proporção você consegue descobrir qual é. Pela proporção vocês conseguem. Deixa eu ver se eu acho algum aqui nesse que ela vestiu. Fala assim, uma mulher de 40 anos, não hemofílica, teve um filho com síndrome de Down e hemofílico. O pai dessa mulher também é hemofílico. Sabe-se que a hemofilia é uma doença genética causada por uma mutação no gene H, localizado no cromossomo X. E a síndrome de Down é causada por uma trissomia no 21. Esquematize a meiose da mulher em questão que deu origem ao menino com Down e hemofílico. Considere apenas o par cromossômico 21 e o par sexual nas fases prófase 1, metáfase 1, metáfase 2, telófase 2 da meiose. Apresente os alarmes do GNH. Então o que ele fala para vocês? Primeiro apresente quase toda a meiose. Ele fala prófase e metáfase 1, metáfase e telófase 2. Então já são 4 etapas da meiose, só que 2 partes da meiose 1 e 2 partes da meiose 2, tá? Nessa hora que as lágrimas já podem cair. E nesse daqui, o que ele fala? Para representar, ele não fala no cromossomo, ele fala o sexual com o 21. Então continua sendo esse caso. Só que aqui ele pede para vocês representarem o H no X, que ele fala que é o hemofílico, no sexual. Então o que vocês colocariam ali no hemofílico? Se ela pedisse o hemofílico, ela fala que a mulher não é hemofílica e o pai é hemofílico, se eu não me engano. Só uma mulher não hemofílica. Um filho com síndrome de Down e hemofílico. O pai dessa mulher também é hemofílico. Então o pai da mulher é hemofílico. O que o pai da mulher ser hemofílico diz pra gente? Que essa mulher tem o quê? Que ela é heterozigota, ela é normal, ela não é hemofílica, mas ela pode, porque o pai dela tinha. Então, o que a gente vai representar? Essa mulher aqui, ela seria o quê? Ela seria aqui que a gente apresentou assim, mas ela carregaria aqui no X dela um Hzão e um Hzinho. Porque você teria aqui duplicado, né? Então seria assim, carregando Hzão, duplicou, e aqui o outro carregando o Hzinho, que está duplicado também. E aí, quando dividisse aqui tudo, ia ficar um com Hzão, o outro com Hzão, o outro com Hzinho e o outro com Hzinho. Mas aí o pai não receberia esse H, não? Não, aqui ela. É só a mulher formando os gametas que vão formar no filho dela. E aí depois, e continua sendo isso aqui, porque o menino teve trissomia 21. O menino é Down e hemofílico. E aí a gente vai ver o que vai ter. Então, no caso, olha, por exemplo, isso aqui não poderia ser. Porque o menino vai ser Down e hemofílico. No caso, então, esse daqui que está duplicado, teria que carregar o Hzinho. Porque senão o menino nunca vai ser hemofílico. A doença recessiva? É. Ele fala antes? Não, acho que não. Deixa eu ver, Down e hemofílico. Ele fala só que é uma doença sexual, é uma doença genética causada por uma mutação no X, e o outro no trissomia no 21, ele não fala. Mas hemofilia e daltonismo são recessivos. São as únicas que ela pode jogar para vocês com X. Provavelmente, hemofilia e daltonismo, as duas são recessivas. As duas são ligadas só ao que X. se for daltonismo, vocês vão colocar o Dzinho. As duas são ligadas ao X e as duas são recessivas. São as duas que provavelmente ela vai jogar. Não. E aí, no caso, se vocês colocassem aqui o Hzão, esse menino aqui não ia ser hemofílico, porque ele ia ter Down, mas ele ia ter um Hzão, então ele não seria hemofílico. Mas aí você teria que fazer o quê? No caso, eu poderia ou trocar tudo e não juntar. Peraí, a gente poderia não separar esse normal e não separar esse, pra ficar igual. Ou colocar aqui já o Hzinho, tanto faz. Mas saber montar isso. E o pai? O pai seria como? Para o filho ser hemofílico. Vamos ver só que ele fala do pai aqui.
E eu ia representar tanto da mãe quanto do pai. Ah, não, aqui ele só pede da mãe. Então aqui pediu 4 etapas, mas só pediu da mãe. Então vocês representariam mais ou menos o mesmo número de células, só que só na mãe, não representaria do pai. Tá? Só que vocês teriam que saber, então presta muita atenção. No final, confere se essa pessoa é hemofílica, porque se eu colocasse igual eu coloquei de cara, eu já não teria o filho hemofílico. Então tem que prestar muita atenção nisso. Aqui, a trissomia tem que estar junto com o gene para a hemofilia. Para o pai mandar o Hzinho também, se for, na verdade, para o menino, o pai vai mandar o Y. Então fica aí no menino XHzinho Y. E se fosse uma menina, teria que ser XHzinho, XHzinho. Só que ele já falou que era um menino, então o pai com certeza vai mandar o Y. E a mãe tem que mandar o Hzinho junto com a trissomia que veio da mãe. Vocês estão vendo que ela vai jogar a mesma ideia, só que de jeitos diferentes? Aqui é a mesma ideia, só que aqui ela ainda pediu mais do que no outro. Porque aqui vocês tinham que prestar muita atenção nisso. Confere se o gameta tem exatamente o que ela falou. Ah, com esse gameta, essa mulher vai ter um filho com trissomia e com hemofilia? Ah, não vai, então eu vou apagar aqui e colocar do jeito que ela vai ter. Ai, Deus que não. Eu preciso garantir essas duas questões. Vai cobrar para vocês pensarem, vai cobrar tipo para relacionar um hormônio com o outro, vai cobrar, manda aí no e-mail para vocês falando que vocês vão responder, para analisar lá que a eliminação precisa de condições adequadas e parará. Então ela vai cobrar de vocês relacionar um hormônio com o outro provavelmente, e no mínimo vocês têm que acertar a questão de experimento. No mínimo, aprende a fazer o experimento. Fui lá, coloquei o alpiste, a gente não fez aqui, mas não precisa mostrar isso lá. A gente veio aqui. Colocou o piche, colocou a terra em cima, molhou, deixou lá, até deixei dentro da caixinha com uma pontinha de luz, bem pouquinho, pode inventar qualquer coisa lá que a gente não chegou a fazer. Ah, Bianca, não faz isso não, Bianca. Tem que postar isso daqui no YouTube, porra. Qual hormônio que influencia, né? Pra planta virar ou não pra luz, né? Posta restrito. Depois dá. Olha, velho. Com certeza vai cair um igual ao primeiro e vai perguntar pra vocês se é ou não segundo a lei de Mendel, tá? A gente, primeiro de tudo, tem que fazer aquele esqueminha de tirar os gametas para poder se contar e saber qual é. Qual exemplo? Ah, meu Deus, não pode piorar As essa porra. questões de epistasia, por exemplo. Eles dão o enunciado para isso. Aí tem que tirar os gametas, tem que fazer aquela gradezinha e separar para poder contar e saber os gamentos. Entendi o que você está falando. Começa por Seria ele. melhor você fazer assim, se ele não der a quantidade, se ele perguntar qual é o resultado, ela está falando. Se ele perguntar assim, qual é o resultado disso daqui, aí é melhor você montar. Mas se ele der já o número, você não precisa montar. Não, se já der o número, você só vai ter que descobrir qual é a proporção. E dizer provavelmente qual é o foco. Que pensa nisso aí, ó. Oi? Tá falando Meu dos Deus. Não, porque para eu saber ali quem é a zambezão ali, eu consigo saber sem fazer Então, naquele caso ali, qual que é a ideia? É que normalmente a gente sabe que, segundo a lei de Mendel, tirando a epistasia, normalmente daria 9 para 3 para 3 para 1. Quem que é o 9 normalmente? O que tem pelo menos um Azão e um Bzão. Então a gente sabe que normalmente esse é o que vai ter a maior quantidade. Normalmente vai ser. Aí o que vai mudar quando tiver epistasia? Se for epistasia dominante ou recessiva, aí não vai ser mais 9, 3, 3, 1. Vai ser, por exemplo, 9, 4, 3. É uma das epistasias. Por quê? Porque ali no caso, um deles estaria junto com o Azinho, Bzinho. Um dos do meio ali estaria junto. Então vocês teriam que saber qual era. Se fosse 9, 3, 3, 1 seria qual? Normal. Segundo a lei de Mendel. Que não tá segregando. Que não segrega mesmo, né? Segundo a lei de Mendel, Segrega. como é que é o 9, 3 nome? segrega. Segundo a lei de Mendel ou lei. Da segregação. Então se lembra disso. E aí você vai saber se está segregando independente ou não. Que é a mesma coisa de 1 para 1. Que é a mesma coisa, se pedir para justificar. Como é que você justifica que está em segundo a lei de Mendel? Está 1 para 1 para 1 para 1. A chance de sair qualquer um dos gametas é a mesma.
Se estivesse segregando dependente, Mas se vocês teriam uma proporção diferente. Só na cara de vocês. Daria 50-50. Ou se tivesse crossing over, daria diferença ali, dependendo da taxa de cross. Tá? Não foi, não, todo mundo. Ah, sim! Silêncio absoluto. Então, se não tivesse segregando independente, o que aconteceria? Quando a gente fala em não estar independente, a gente tem o quê? Os dois estão lá no mesmo proporção. Se é independente, quer dizer que eles vão migrar sem depender um do outro. Então, o que a gente vai ter lá? Tem aqui o azão, azinho, bezão, bezinho. Esse daqui pode ir com esse daqui pode ir com esse. O azinho pode ir com esse, o azinho pode ir com esse. Tanto faz. A gente pode ter a chance é a mesma para todos. Agora, eles estão dependentes. O que isso quer dizer? Azão, bezão, azinho, bezinho. O que vai acontecer? Se o azão for para um lado, o bezão vai junto. Se o azinho for para um lado, o bezinho vai junto. Então, isso daqui, qual é a chance de sair cada um? 50-50. A menos que tenha crossing. A menos que tenha crossing over. Ah, teve crossing. O que você vai ter lá? Então, tem aqui o azão, bezão. Aí, vamos colocar aqui representando como ficaria, né? Azão, bezão. E aí, o outro estaria aqui. Azinho, bezinho, azinho, bezinho. Ok? Vou colocar assim, então aqui são eles. Aí se teve crossing, o que a gente formaria aqui? Azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão e azinho, bezinho. Então aqui também não é um para um, porque isso daqui vai acontecer de vez em quando. Não vai acontecer todas as vezes em todas as aulas. Então aqui seria, por exemplo, sei lá, 40%, 40%, 10%, 10%. Por exemplo. Não vai ser a mesma proporção. Então, se tiver um para um, com certeza vai estar segregando segundo a lei de Mendel, independentemente. Aqui não, aqui está dependente. Ah, deu 50-50, não teve crossing. Deu diferente de 50-50, mas também não deu um para um. Aqui vai ter um crossing over. E está segregando. E segregação dependente. Não é segunda lei de Mendel. Nenhum desses dois aqui são segunda lei de Mendel. Vai cair, vai perguntar se tá. Provavelmente vai estar em segunda lei, tá? Provavelmente vocês vão achar um para um. Vai ser igual a segunda lei. Eu não entendi. Você falou 9 para 3 para 3 para 1, depois de 1 para 1 para 1. Ah, não, é porque normalmente se você pedir o fenótipo é 9, 3, 3, 1. Se você pedir a chance do gameta, é 1 para 1 para 1 para 1. Já tem essa diferença. Se você fala genótipo, se você fala fenótipo, se você fala qual é a chance de ter cada gameta. Isso aqui a gente está calculando a chance do gameta. A gente teria esse gameta, esse gameta, esse gameta, esse gameta. Só que se a gente fizesse cruzamento, se a gente fizesse cruzamento de indivíduo assim, com indivíduo assim, o que a gente ia achar? Qual seria o fenótipo? Qual seria a proporção fenotípica? Aí seria diferente. E aí, se tiver em segunda, vai ser 9, 3, 3, 1. É que a gente não vê segunda lei pela proporção fenotípica. É um jeito que eu considero. Porque você está dizendo que está em segunda lei, então 9, 3, 3, 1 provavelmente está em segunda lei. Mas o que elas querem que vocês respondam é 1 para 1 para 1 para 1. Para ter certeza que elas vão dar certo, 1 para 1 para 1 para 1. Não vai cobrar de vocês resolverem aqui em quadrado. Não tem questão para resolver aqui em quadrado, então não se preocupe. Eu posso dizer só pela diferença aí das proporções que eles não estão segregando independentemente, porque os meus são bem novos, né? Eu posso afirmar só em olhar aqueles números que eles não estão seguindo uma proporção. Quer ver? A nada de vocês, quanto que deu aí a proporção? 9 para 6 para 1. Não, mas na 1. Deu 9, 3, 3, 1. Não, questão 1? Não. Aqui, ó, frequência esperada, não foi? Que vocês tinham calculado? Isso. Qual era a frequência esperada? Um quarto e um quarto. Só isso eu já sei. Já sabe que tá 1 para 1 para 1 para 1. Então, só por isso vocês já saberiam dizer que estava em segunda lei de Mendel. Eu tenho calculado quadrado sem necessidade. E aqui pergunta, os genes que condicionam a cor
e a forma estão ligados ou segregam independentemente. Aí vocês teriam que justificar por isso. Não, sim, mas só eu vendo esse número observado aqui, eu já posso... Ele está se referindo ao fenótipo. Isso. Mas aí o fenótipo em segunda lei dá o quê? 9331. Então você pode justificar que o fenótipo em segunda lei normalmente vai dar 9331 e que a proporção de gametas formados é 1/4 para 1 para 1 para 1 para 1. Tá? Porque vocês não vão ter que calcular Q quadrado, vocês não vão ter que chegar provavelmente em 1/4 ali, ou Q quadrado dá 42, 26 e tal, não vai precisar chegar nisso. Vai cair aquele negócio de distância, de calcular a distância de alelo? Com certeza. Eu acredito que sim. Sim, ou claro. E aquela operação Com certeza. Sim, com certeza. Ah, então, gente, se a gente fala assim, A gente fez só uma vez pra dentro e aí colocou água. eu tenho um aqui desse que ela perguntou. Gente, se a gente fala de... Tem uma aqui que eu vou ver direitinho como é que é, uma de translocação aqui. E se falar de translocação, aí já é mais difícil imaginar, mas translocação é quando muda a posição. Então a gente tinha lá, até mostrei pra vocês, pra quem estava aqui semana passada. A gente tem lá o cromossomo aqui, e vamos colocar aqui que está o gene A, aqui está o gene B. E aí, por algum motivo, a gente teve uma alteração ali, vou nem colocar qualquer coisa, que ficou aqui B, A. Então isso aqui mudou, não mudou, inverteu aqui. Esse pedaço aqui, ele virou. Então isso aqui é uma translocação. Você teve... ou ele vai virar de algum jeito, ele vai mudar aquela ordem de algum jeito, mas sempre virando. Tá? Então, se ela colocar assim, vocês vão virar ele para cima ou para baixo. Assim, vai virar para a direita ou para a esquerda, mas ele virou, translocou, mudou a posição. E tem algumas doenças que eu citei semana passada, que não tem na apostila de vocês. Síndrome do miado de gato, vem faltando um pedaço do cromossomo 5. Então faltou um pedacinho pequenininho do cromossomo 5, deu uma síndrome para aquela criança. Gerou uma síndrome na criança. Aí aqui, como é que ela coloca? Deixa eu ver aqui. O de João, gente, olha só, um exemplo desse de alteração, só que agora não é numérica, ela é alteração cromossômica de que tipo? As alterações cromossômicas podem ser de dois tipos, ou numérica, que é o que a gente estava falando no começo, ou... Olha aí, ou vai mudar em número ou vai mudar em posição. Então, ou ela vai ser numérica ou ela vai ser estrutural. Tá? Tá na ponta da língua, professora. A estrutura do cromossomo. Mudou em estrutura, você não mudou em número, continua tendo par ali, continua tendo um para cada gameta. Se você formar lá o gameta, vai ter um certinho. Você vai ter um do pai e um da mãe 21, um do pai e um da mãe sexual, um do pai e um da mãe 1, 2, 3, 4, todos eles idênticos, tudo certinho. Só que se vocês mudarem a estrutura deles, que nesse caso você vai ter tudo certinho em número, mas você vai ter alguma alteração. Como a gente falou, meado de gato que é o 5, você tem ali o do pai e o da mãe 5. O pai está certinho, só que está faltando um pedaço num deles. E aí deu uma síndrome. Então essa mudança do meado de gato, ela não é numérica, ela é estrutural. É um pedaço que sumiu. Teve uma deleção ali. Ou depleção, como ela pode falar. E aí no caso aqui estaria o quê? A análise do cariótipo de João. Aqui ela só pede para... explica as afirmativas a partir da definição do termo sublinhado. E aí ela fala, a análise do cariótipo de João identificou uma translocação entre os cromossomos 14 e 21. João não apresenta nenhuma deficiência ou fenótipo anormal, mas poderá formar gametas com deleções ou duplicações cromossômicas. Então aqui ela grifou, sublinhou, né? Translocação, deleção e duplicação cromossômica, aquela que vocês representem isso. Então colocou aqui, no caso, ela colocou o par 14 e o par 21. Então representou ali, 2 cromossomos são par 14, 2 cromossomos par 21, um do lado do outro. Por quê? Porque ela citou esses dois no exercício. Então ela coloca os dois. Ela está passando a chamada, aí só. Ela fala teve translocação. Então o que aconteceu? Aqui cita como se fosse assim. Ela falou que teve translocação. Está perguntando o que é cada uma dessas chamadas. Não, ela falou para você analisar a afirmativa e acho que é meio que explicar. Não lembro como
detalhe. Mas ela fala de translocação entre 14 e 21. O que a gente falou ali que é translocação? Não vou nem colocar assim, porque na verdade ele não tá assim. Tá assim. Translocação teve algum pedaço que mudou, não foi? Então, se ela falou que foi uma translocação entre 14 e 21, provavelmente os dois se misturaram em algum momento. Então, o que aconteceria? O 21 estaria aqui. E... aí vamos colocar que ficou assim. Aqui é 14. Um pedaço do 14, tá? Só que aqui a gente não representa assim, a gente vai representar só desse jeito. E aqui está o 14 e o 14. Só que no 14 tem um pedaço do 21. O 21 é maior, então a gente representou aqui esse pedaço maior. Tchau, tchau. Tchau. O que vai acontecer? Então aqui a gente representou um pedacinho que veio pra cá, porque o 21 era maior e aqui ficou com uma perna maior, porque aqui é um pedaço do 14, do 21 no caso. E aqui um pedaço do 14 foi pro outro. Então vamos colocar até aqui para ter ficado menor. Tá? Então se você ter uma vocação, só tem que representar que misturou. Não sei se ela vai cobrar os 3 numa questão. Mas essa daqui é da mesma prova do... é aquela prova que a gente falou, 2007/2, tem esse exercício. E aí ela pede para fazer a duplicação, que seria esse. Duplicação, você duplicaria os dois. Só que aqui ela coloca um emparelhamento, que eu não sei por que ela colocou aqui, tá? Então, se quer essa parte aqui, conta que é a questão que ela vai considerar, porque eu também nem sei explicar para vocês. Se vocês conseguirem fazer, ótimo. Pode até me explicar depois por que ela colocou aqui. Mas, enfim. Tomara que ela cobre uma outra questão que cobre essas coisas, para não ficar desse jeito. Mas aí, vendo de... então, se ela cobrar de alteração estrutural, vai ser algum desses. Aí dá uma olhadinha direito, que no capítulo deve estar explicando alguns do que ela pode cobrar. É o que eu falei, ela disse que não vai cobrar nada e que não seja. Eu acho que esse ano a gente deve resumir a P, porque a gente, ano que ficar muito próximo a P3, a gente dá para resumir, se botar algumas coisas de escuro ou mais básico. Eu não sei se iguais, na verdade, se ter 3 iguais, eu já deu com certeza. E duas de cromossomo. Mas eu quase posso apostar que vai ser uma numérica e uma estrutural. Eu não perguntei pra ela qual é qual, se vão ser numéricas e estruturais. Vocês podem ligar lá, gente. Liga lá e pode perguntar. Ela tá lá na quinta-feira. Ele ligou, ela já ligou. A minha amiga tá na quinta. E assim, ela não vai contar a questão pra vocês, mas ela vai dar dica. Tipo, olha mais isso. Mesmo porque tem que ligar na distância. Porque a distância fica lá, às vezes sem fazer nada, muitas vezes vai ao banco, vai ao... porque às vezes fica, né? Vai ao banco, tá lá no laboratório, daqui a pouco voltar a ligar pra você, porque não tem nada, ninguém tá ligando. Tem que ligar, eles estão ganhando por isso. Se eu for pra lá, vou ficar ganhando sem fazer nada. Por isso eu quero ser da tua distância, antes de eu morrer. Meu sonho. E se for interesse de alguém, não sei se alguém tá pra se formar, alguma coisa assim, mas se for interesse de alguém, vai abrir do segundo semana que vem, parece, tá? Pedro segundo? Se vocês querem fazer o... porque às vezes também demora um tempo pra chamar, pra chamar, às vezes já tá formando. A gente tá há 2 anos, porque chama. Depois você está no município até hoje nada, mas esperar. E aí, então, eu acho que vai cobrar um ensino de distância. Então, dá uma olhada nessa questão. Se vocês souberem fazer as questões da AD, vocês conseguem garantir 3 questões.